Chega agora o tempo da livre participação. Temos o nosso irmão Lino, que vai nos exortar. E depois vamos dar espaço ao nosso irmão Zarito, que quer ler uma mensagem alusiva ao Dia da Reforma Protestante. Então, convido o irmão Lino e depois o irmão Zarito. A igreja com a bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vou pedir aos irmãos para que me acompanhem juntos. Abramos as nossas Bíblias até a primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 1, vamos ler os versículos 5, 6 e 7. Primeira carta de João, capítulo 1, vamos ler os versículos 5, 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todo. Amém? Bom, a luz, a palavra luz é uma palavra metafórica que muitas vezes na Bíblia é usada, né, como uma metáfora para traduzir mais os atributos de Deus e os atributos que um cristão precisa ter. Quando nós lemos os relatos da criação, já em Gênesis 1, no versículos 1 e 2, nós vemos um relato de, entre aspas, pré-existente. Depois temos a primeira coisa que o Criador diz, depois desse relato do que já estava pré-existente, entre aspas, o que a primeira palavra que o Criador diz: e haja luz. Foi uma das primeiras palavras que o Criador diz: haja luz. E depois nós temos uma declaração sobre o que essa luz era, de certa forma. Então, declara logo a seguir que essa luz era boa. Então, a luz é algo bom, é algo desejável, é algo maravilhoso, é algo que devemos igualmente buscar. Então, essa luz para o cristão é, em primeiro lugar, um desafio que todo cristão deve almejar. Buscar essa coisa boa, essa coisa maravilhosa, essa coisa que o próprio Criador diz como algo bom. E é também, em segundo lugar, um refúgio para todo o cristão. E é também, em terceiro lugar, uma certeza para todo o cristão. Então, a Bíblia nos ensina que os cristãos são e devem ser a luz para o mundo. Devem iluminar e devem mostrar ao mundo como deve caminhar. Devem influenciar o mundo, mostrar esses atributos ao mundo, de modo que o mundo seja influenciado por essa luz. Dar o caminho, mostrar o caminho, de modo que todos os outros possam, através dessa luz, andar, testificar, testemunhar e, igualmente, manifestar essas coisas boas que são traduzidas na Bíblia como sendo essa luz. Okay? Como nós vemos igualmente pelas declarações do nosso próprio Senhor Jesus em Mateus 5, de 13 a 16, que diz que nós somos o sal e a luz desse mundo e não devemos esconder, devemos nos mostrar ao mundo para podermos influenciar esse mundo. Em segundo lugar, a luz é igualmente o refúgio para todo cristão.
A luz é o refúgio do cristão. Como eu disse, a Bíblia usa a luz como uma metáfora que descreve o próprio Deus e a própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós acabamos de ler, igualmente, aqui em 1 de João 1, no versículo 5. Esta é a mensagem que deles ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é o quê? Deus é luz. Então, sendo Deus luz, essa mesma luz é o refúgio que todo cristão deve buscar, é o refúgio que todo cristão deve igualmente procurar. Não somente isso, mas porque, como também vemos no próprio versículo 7, esta mesma luz, o que é que nos faz? Esta mesma luz nos purifica de todo o nosso pecado. Então, devemos nos refugiar em Deus porque, na luz, porque a própria luz é uma metáfora do que Deus é e é igualmente essa luz que nos purifica de todo o pecado. E a luz também é a certeza de todo o cristão. A vida do cristão pode ter altos e baixos, pode ter falhas, decepções, sofrimentos, e todas essas situações más podem criar em nós muitos sentimentos e principalmente uma dúvida se é que realmente nós somos cristãos, se é que realmente somos salvos. Mas a certeza de todo cristão vem do facto dele andar segundo a luz. E a palavra luz também é traduzida metaforicamente como a própria palavra de Deus, como nós vemos em Salmos 119, 105, que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, é uma certeza, essa luz igualmente, é a certeza que todo cristão deve ter de si mesmo. Embora mergulhado num mundo de dúvidas, embora passando por momentos de tristeza, por momentos maus, mas se o cristão volta para si, examina os seus próprios caminhos e tem um testemunho fiel de que ele é luz e que anda segundo a luz, que sejam todas essas situações meras situações e que a nossa certeza é de que nós temos comunhão em Cristo e andamos em Cristo. Então, a luz é isso que traduz ao cristão. A luz é um refúgio para o cristão, a luz é um desafio para o próprio cristão e a luz é a certeza. As Escrituras são a certeza. Se nós andamos segundo as Escrituras, é a certeza que temos comunhão em Cristo, é a certeza que vivemos uma vida de adoração em Cristo, é a certeza que nós estamos em Cristo. Que então a igreja possa igualmente encarar esse desafio de andar na luz, possa se refugiar nessa luz e possa buscar viver segundo a luz das Escrituras. Mais uma vez, eu fui proposto, me propuseram para fazer a leitura da mensagem alusivo ao Dia da Reforma. E antes eu gostava por adiantado de dizer que a gente não celebra o Dia da Reforma por causa do Martinho Lutero. Nós celebramos por causa do Deus que levanta... Nós celebramos o dia alusivo à Reforma Protestante por causa de Deus, que tem levantado homens fracos como Martinho Lutero, que é igual a cada um de nós. Já se passaram 506 anos desde aquele memorável dia, com que Deus despertou Martinho Lutero para servir como instrumento em suas mãos na recondução da verdade que liberta e da justificação pela fé. Assim, ele afixou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Começava ali uma luta, o empenho firme e decidido, baseado em 3 grandes pilares conhecidos como sola gratia, sola fide e sola scriptura. Ou seja, baseado na Bíblia, a palavra de Deus, sabemos e cremos que a nossa salvação não é por méritos nossos,
mas unicamente pela fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Hoje, louvamos a Deus por aquele 31 de outubro de 1517. Louvamos a Deus também que usou e usa fracos, limitados e falhos seres humanos, como foi Martinho Lutero, para através deles realizar sua obra nesse mundo. Hoje, louvamos a Deus porque depois de 493 anos, ainda continuamos pregando, confessando e proclamando que o justo viverá por fé. Consoante Romanos 1,17. Louvamos a Deus que conservou a doutrina pura e clara em nosso meio. Nosso pedido e nossa súplica é que Deus, por sua misericórdia, nos conserve firmes e fiéis às Sagradas Escrituras, nesse mundo de tantas tentações, de tantas adequações e tantas acomodações. Que ele jamais permita que o liberalismo, costumes, praxes, tradições e adaptações deste mundo se sobreponham à verdade única e absoluta da Bíblia Sagrada. Não cansemos de agradecer, compartilhar, refletir essa mensagem de graça de Deus pela fé em Cristo. Nessa graça, nessa fé, podemos olhar para frente, tranquilos, serenos, esperançosos e, com Martinho Lutero, dizer: se vierem roubar os bens, vida e o lar, que tudo se vá, proveito não lhes dá, os seus não nos são deixados. Muito obrigado. Agora é o tempo que nós vamos chamar o nosso pregador do dia e também trazermos as nossas ofertas e as crianças para o culto dominical. Para quem estava aqui na quarta-feira, sabe que fomos muito abençoados pelo nosso irmão Marcos e ele é também o nosso pregador no dia de hoje. Então, vamos ter esse privilégio que nós tivemos. Então, vamos nos colocar em pé. E vamos trazer as nossas ofertas, chamar o pregador, usando o hino 99 do Inário Verde. Hino 99 do Inário Verde. Jesus.
Pode sentar.